Pessoal, já estamos de volta e agora nós vamos falar com a Camila Teles. Vamos lá? Sebastião Parreira, o Agro tem voz, e hoje eu estou com a Camila Teles, a verdadeira voz do agronegócio, quem abriu portas para muito, que mostra o produtor, o antes, o dentro, o depois da porteira, mostra a realidade, anda o Brasil inteiro. Quando eu vi você no Cerrado, ano passado, eu fiquei muito feliz. Você foi lá e mostrou para o pessoal como que os produtores rurais estão fazendo lá. E é uma honra para mim conversar com você, Camila, porque eu vejo tanto que você enfrentou muitas coisas para chegar aqui hoje, comunicar, falar do agronegócio, mostrar para esse Brasil e o mundo, porque esses dias você estava fora do país, mas com a jaqueta do agronegócio. Exato. Então você representa muito bem e fortalece para a gente que vem falando, porque quando está difícil a gente joga um vídeo da Camila e ela resolve. Então muito obrigado por aceitar esse convite, Camila. Não. Nós vamos falar para a TV Goiânia, canal 11.1, uma TV aberta, então vai chegar para todo mundo, para o pessoal do campo, para quem não é do campo, para saber um pouco mais do agronegócio. E você é a melhor pessoa para falar isso. Muito obrigado. Eu que agradeço e que honra estar aqui com vocês. Eu acho que nós somos a voz, né? A voz do agro, ela só tem força e vai ter cada vez mais força se a gente se unir e unir cada vez mais essas informações importantes que a gente tem para passar. Camila, nessa andança que você tem no Brasil, o que você vê de característica do produtor? Aquela característica maior que ele tem, aquele cuidado verdadeiro que o povo não vê, que o povo não consegue enxergar? Olha, eu acho que o produtor, uma das suas principais características é a fé, né? A resiliência, assim. As pessoas, elas têm um estereótipo do produtor rural muito desconexo com o que realmente é. A gente vai nas propriedades rurais, a gente enxerga famílias unidas, a gente enxerga o pioneirismo de muitos lugares. Eu falo que a nossa geração ainda procura aí nas redes sociais sempre um curso ou alguma coisa diferente para se tornar um empresário de sucesso, e às vezes a gente precisa só falar com o nosso avô, né, com nossos pais. Então a característica do nosso produtor rural brasileiro é isso, é a perseverança, é entender que o meio ambiente, a produção precisam coexistir. O produtor não quer destruir a Amazônia, o produtor não quer destruir o Cerrado, o produtor não quer destruir o Pantanal e nem nenhum dos nossos biomas, muito pelo contrário. O produtor rural, ele é um dos únicos no Brasil que entendeu a importância da coexistência, né, da gente estar lá produzindo alimentos para o mundo, ao mesmo tempo que nós estamos preservando o nosso meio ambiente, que é algo tão valioso para todos nós. Só que nós precisamos nos alimentar, nós precisamos comer, nós precisamos fazer a roda da economia girar, e a gente precisa sim produzir em espaços que nos permitam fazer isso. Na segunda-feira, na inauguração da Tecnoshow, nós estamos aqui na Tecnoshow, uma grande feira de ciência e tecnologia no agronegócio, uma das maiores do Brasil, muito importante, porque ela traz a tecnologia, a inovação e aí a sustentabilidade. E um amigo meu, no discurso de inauguração, ele falou que nós temos que falar mais da segurança alimentar. Nós estamos falando muito do agronegócio, nós mostramos o que o agronegócio faz, mas nós temos que mostrar para as pessoas que o Brasil é importante para a segurança alimentar, como aqui no Brasil e no mundo. E como que você vê isso, Camila? Está na hora de a gente também mostrar para as pessoas sobre a segurança alimentar e o quanto o Brasil é importante nessa segurança alimentar? Com certeza, lembrando que a segurança alimentar é a gente disponibilizar produtos o bastante, alimentos o bastante para as pessoas consumirem. E as pessoas confundem muito porque falam, a gente já ouviu várias vezes falando que o agro é fome, que o agro produz para exportar. Essa não é a verdade, não é a realidade. A fome parte de um problema muito mais profundo. O agro disponibiliza produtos o bastante. A gente teve um exemplo na pandemia que foi um dos únicos países que não ficaram desabastecidos e que continuaram exportando produtos. E eu trago uma outra coisa importante para a gente pensar em segurança alimentar. O Brasil se tornou de importador de alimentos para exportador de alimentos em 40 anos. É um intervalo muito curto, né? Graças ao Alisson Paulinelli, a Embrapa, a pesquisas, a ciência, o produtor rural conseguiu dar esse salto produzindo no Cerrado, coexistindo com o bioma e conseguindo se tornar aí independente nesse formato. Então, eu acho que a gente tem que pensar que o Brasil, assim como ele conseguiu em 40 anos se tornar de importador para exportador, ele tem um potencial e já é o celeiro do mundo, né? Ele é um país chave, ímpar, para a gente conseguir produzir a quantidade de alimentos que a gente tem que produzir para uma população que não para de crescer em nenhum momento. Então o pessoal fala muito da carne que vai para fora, 75%
a carne que nós consumimos aqui. E 25% somente que ela é exportada, né, Camila? As pessoas têm que terem a noção que a tecnologia na pecuária está muito forte e você sabe contar isso para nós, porque você foi lá no Cerrado, você foi no Mato Grosso, você andou lá tudo. Como que está lá a pecuária? Como que os produtores rurais e os pecuaristas estão fazendo esse trabalho lá? Novamente, as pessoas têm uma visão errônea da pecuária brasileira com base no que pessoas que não convivem com a pecuária falam, principalmente nas redes sociais. Então é importante que as pessoas entendam que hoje a gente trabalha com pecuária de precisão, que a gente tem um manejo correto, inclusive das pastagens com biológicos, com diferentes produtos. Aqui na Tecnoshow comigo, ali no Centro Tecnológico, eles mostram justamente isso, né? Que é possível uma pecuária cada vez mais sustentável. E nós temos aí o ciclo biogênico do gado, que as pessoas ignoram também, né? Que é o ciclo aí do carbono, que não... Fala, a vaca emite através do arroto, né? Do pum, enfim, depende do que a pessoa tá falando. Eles têm isso na cabeça e eles têm que, na verdade, pensar que não tem como comparar um gado, uma vaca com um avião, com um carro e com o real problema do mundo que a gente sabe que são os combustíveis fósseis. Então, a pecuária, ela tá aí para ser cada vez mais sustentável. O nosso agro, o nosso pecuarista está muito focado nisso. Prova é que a feira está lotada aqui, eles vêm sempre procurar por coisas novas, alternativas novas, uma pecuária mais sustentável. Nós temos a integração Lavoura Pecuária Floresta, uma iniciativa brasileira, né, para a gente intercalar diferentes produções com a floresta. Integração Lavoura Pecuária também, para ter essa questão da rotação. Então tem muitas alternativas. A solução não é parar de comer carne, a solução é resgatar pastagens degradadas e ter uma pecuária o mais sustentável possível para todo mundo continuar comendo seu churrasquinho tranquilo. E quando nós falamos, né, de informação e mostrar para as pessoas a solução, é importante que nós levamos isso para as crianças. Isso. E você faz parte do De Olho no Material Escolar, eu também tenho a honra de participar. Então, é importante que nós mostramos para as crianças como que isso é feito. E a Feira Tecnoshow é muito importante para que as crianças tenham gosto disso, porque o filho, quando sai da cidade e vai para a capital e não quer voltar mais, é muito triste para uma família de agricultor. Então nós temos que fazer isso na nossa base. Você faz parte desse projeto do De Olho no Material Escolar. E eu queria que você falasse um pouco aí sobre esse projeto, sobre as crianças nas feiras, se você está vendo muita criança, que se os pais estão levando, as escolas. É muito importante esse projeto, ele tem um objetivo, né, a De Olho no Material Escolar, é justamente para atualizar os materiais escolares, porque não adianta a gente comunicar o agro de maneira efetiva em um ponto, sendo que na base as crianças estão aprendendo informações erradas e desatualizadas. Então esse movimento está sendo extremamente importante, a gente está vendo um movimento grande de crianças aqui no parque também. Eu sou voluntária e fui voluntária em algumas feiras do Vivenciando a Prática, né, onde a gente leva as crianças aí para conhecerem as propriedades rurais, né, passarem um dia nas feiras, mostrando as tecnologias, as inovações, e o retorno geralmente é muito positivo, porque as crianças ficam impactadas positivamente com a nossa grandeza, não com a nossa grandeza em tamanho, mas em possibilidades, em soluções, em tecnologia, em inovação. E é bom para a gente mostrar para essas crianças que elas podem construir um futuro profissional gigantesco dentro do nosso setor. E essas crianças levam essa informação para os pais. Exato. É muito importante isso. E falando, né, que você também é produtora rural, então você sabe como é que é a vida. Conta para nós um pouco da sua vida no campo, como que é, o que você produz, porque eu estou conversando com pessoas da TV e às vezes vão falar assim, mas a Camila é lá do Instagram, do Facebook, só vejo ela na internet. Não, a Camila é uma produtora rural, ela sofre, ela passa perrengue lá, a fazenda dela é a céu aberto também, então ela tem aí as suas dificuldades. As pessoas têm que entender que eu só entrei nesse mundo de Instagram e redes sociais e internet porque eu sou produtora rural. Eu nasci no campo, eu cresci na fazenda, eu entendi as dores, as coisas boas do agro, e eu entendi também que sempre minha vocação, e eu sempre amei comunicação, então me formei em relações públicas, mas direcionei toda a minha faculdade para o agro, e como a gente podia comunicar de uma maneira efetiva, porque eu via que a desinformação fora do agro era muito grande. E hoje o foco da nossa propriedade rural sempre foram grãos, né, soja, milho, trigo, e hoje nós temos a hortaria, que é uma empresa que eu fundei junto com a minha mãe, dentro da propriedade rural. Então foi uma empresa dentro de uma empresa, um negócio dentro de um negócio. E hoje nós temos aí produção de hortifruti. Então a HF está sendo uma experiência muito legal. A hortaria foi fundada em 2016
Hoje ela conta com 14 estufas, a gente tem uma agroindústria dentro da nossa fazenda, onde a gente finaliza o produto, entrega todos eles higienizados até o consumidor final. A gente atende uma grande gama de cidades e supermercados, entregamos para o consumidor final, para restaurantes, enfim. E o que é legal nisso tudo é que a gente consegue ver aquele ciclo completo, porque nós produzimos lá, a gente planta, a gente cultiva, a gente colhe, a gente embala, a gente finaliza, a gente entrega. E é muito gratificante tu ver aquilo que tu produz dentro da tua propriedade chegando como alimento para as pessoas. Nós produzimos lá muitas variedades de alface, rúcula, agrião, tomatinho, pepino, morango. Então tem muita coisa bacana que a gente pode visualizar e mostrar. E a hortaria nasceu muito com esse intuito de aproximar o campo da cidade. A gente tem que parar com esse negócio de que eles são lá e nós somos aqui. O campo só existe e prospera porque alguém consome os nossos produtos. Então ele precisa da cidade, assim como a cidade precisa do campo, porque eles precisam se alimentar. Então a gente tem que... A hortaria nasceu, além de produzir, né? E como tu falou, os perrengues climáticos, todos os desafios, tudo que a gente passa aí de insegurança, ela nasceu também para aproximar o campo da cidade. E lá você faz o antes, o dentro e o depois da porteira, Faço até o tudo. consumidor final. Exatamente. Camila, muito obrigado por esse bate-papo. Nós agradecemos muito da TV Goiânia, do Agro Tem Voz. A Camila é exemplo para seguir. Quem não sabe quem é a Camila, coloque lá no Instagram. Seu Instagram é @CamilaTeles, né? Isso, é o Camila com 2 A, C-A-A Mila Teles. E aí você vai saber tudo do agronegócio, a verdade, ela mostra mesmo. E segue também o @o Agro Tem Voz e TV Goiânia. E para finalizar, Camila, eu vou trazer uma lembrancinha dos meus parceiros, que eu sou integrado da Ação Salvador Alimentos, para você. Como eu sei que você é uma apaixonada por churrasco. Isso aí. Olha que linda a caixa. Super frango, boa. Ó, vai sair um churrascão, hein? Vários. Muito obrigada, viu? E vamos continuar aí se unindo e fortalecendo essa voz do nosso agro. Obrigadão. Obrigado. Fique com Deus, Camila. Que Deus te abençoe e te ilumine nessa caminhada. Nossa. Amém. Pessoal, que conversa interessante com a Camila. Nós falamos do antes, do dentro e do depois da porteira. Além dela ser uma grande comunicadora do agro, ela é também produtora rural. E nós falamos também do material escolar, do De Olho no Material Escolar, que faz um trabalho atualizando o material, ajudando para levar o melhor para as nossas crianças, informação de qualidade, ensino de qualidade. E a Camila Teles, ela representa tudo isso, o agronegócio, o ensino de qualidade, o produtor, porque ela também é produtora rural. Então foi muito bom. Obrigado, Camila. Espero encontrar você muitas outras vezes nas feiras do Brasil para falar do agronegócio. Um abraço! Sebastião Parreiro, o Agro Tem Voz, e eu estou falando aqui com um palestrante, Eduardo Salgado, que falou agora sobre o manejo, sobre a produtividade na soja, no milho, dando dicas essenciais para você, produtor rural. Então fique ligado no Agro Tem Voz para essas dicas que ele vai falar para nós, que ele acabou de falar aqui na TecnoShow, na Feira Tecnológica do Agronegócio Brasileiro em Rio Verde. Muito obrigado, Eduardo Salgado, por conversar com o Agro Tem Voz. Obrigado. E parabéns pelo trabalho, por abrir os olhos do produtor rural, porque é um ano difícil, um ano complicado. E você vem com essa palestra falando de manejo, de solo, para o milho e para a soja. Então o produtor rural agora tem que ficar ligado e colocar lá na roça. Primeiramente agradecer a oportunidade, e realmente foi um ano bastante diferenciado, porque estávamos iniciando a safra nos períodos de setembro, outubro, com chuva. Chegou o mês de novembro e deu uma seca prolongada com temperaturas muito altas, e a planta já estava instalada ou estava sendo plantada naquele período, e daí realmente assustou muito. E até assim, eu que já tenho 36 anos de formado, trabalhando no agro brasileiro, eu nunca vi o Mato Grosso perder safra por seca, porque lá chove bastante. Então realmente foi uma coisa muito severa, né? E eu acho que vem bastante de encontro a essa abordagem que a gente vai fazer, que fizemos com o pessoal aqui na feira, porque eu, quando eu comecei meu trabalho, eu enxerguei essa questão de que a gente trabalha numa fábrica a céu aberto. Então, quando você pega um período de seca,
a planta tem que ter condições para ela sobreviver esse período. Porque a gente, quando está com sede, você sai de um lugar e vai para outro, e vai tomar água. A planta não anda. Então, ela tem que estar, de certa forma, com um cuidado bom no solo para que ela suporte aquele período seco. E daí foi uma das coisas que eu abordei muito forte, que é o quê? Primeiro começa pela amostragem de solo. Porque essa é uma prática hoje que as pessoas que fazem agricultura de precisão têm feito análise de solo já mais constante, mas não é uma regra geral. E tem muitos produtores que plantam e às vezes não fazem análise de solo, e tem que fazer. Porque dependendo das condições químicas desse solo, necessita jogar calcário. Aí você fala assim, mas todo mundo joga calcário? Mas só que tem um trabalho da ANDA, que é a Associação Nacional da parte de adubo, que diz que em 1980 nós aplicávamos 4 a 5 toneladas de calcário por hectare para cada tonelada de adubo. Hoje a gente aplica 0,8 toneladas de calcário para a mesma tonelada de adubo, ou seja, os nossos solos estão ficando ácidos. E numa situação de solo ácido, a planta não consegue aproveitar os nutrientes. E aí, para complicar isso, entra a questão genética que nós trabalhamos hoje na soja e no milho. Porque, se vocês puxarem na memória, em 2008, o Brasil autorizou nós plantarmos soja transgênica. Só que nós queríamos plantar soja transgênica, mas o governo não deixava. E daí os produtores do Sul, e também da região ali do Mato Grosso do Sul, passavam para a Argentina e compravam soja lá. Aí chamava da soja Maradona. E plantava no Brasil. Só que daí veio um choque muito forte para nós. Por quê? Porque a nossa soja tinha uma arquitetura de planta chamada de hábito determinado. A soja ela cresce, para de crescer, floresce e vai para a colheita. A soja da Argentina já era diferente. É uma soja que cresce, floresce, cresce, floresce, cresce, floresce e vai durante um período e depois ela finaliza e vai para a colheita. Essa situação é muito diferente, porque daí fez com que essas genéticas elas tivessem uma capacidade de recuperar. Você pega uma seca no período, mas depois você tem chuva e sol, aquela outra florada garante uma produção. O produtor gostou disso. Ele falou, peraí, essa soja me interessa. Porque ela... Pessoal, vamos para o intervalo e já voltamos rapidinho, porque a TecnoShow é um show de informação, tecnologia. E você que ainda não segue o Agro Tem Voz no Instagram, entre lá, @o Agro Tem Voz. E também a TV Goiânia, @TV Goiânia, para você ficar sabendo de toda a programação da TV Goiânia. A TV Goiânia está fazendo um trabalho muito bonito para você aí no conforto da sua casa.